Dia dos Namorados chegando e a gente faz o quê? Lista de romance pra poder dar aquela mexida no coração. Olá, meu nome é Giovanni, bem-vindos ao meu canal e hoje eu decidi fazer uma lista onde eu vou falar um tipo de amor específico e um livro específico que vai para esse tipo de amor. Basicamente é isso, um livro para cada tipo de amor. Pode ser que seja uma tag, pode ser que seja, mas eu separei aqui de formas aleatórias e botei aqui para vocês. Não é necessariamente, né, uma tag específica, mas foi isso que eu fiz, separei e vou contar aqui pra vocês. Mas antes da gente começar a falar desses livros, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o canal com os amigos de vocês, comenta aqui embaixo pra mim se você já leu algum desses livros que eu vou citar por aqui ou não. Caso você se interesse, aqui na descrição tem o link da Amazon e se você comprar por esse link você ajuda o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. E até mesmo se você quiser comprar outra coisa que não seja livro, sei lá, uma batedeira que você tá precisando aí pra sua casa, você pode comprar por esse link. E vocês vão estar ajudando do mesmo jeito. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre conversando com vocês, postando as coisas que eu tô fazendo. E também eu tô fazendo live na roxinha todos os dias, então tá o link aqui na tela e na descrição pra vocês irem lá, tá bom? Pra gente conversar e ler durante a noite, rir bastante também, vocês verem lá eu passando vergonha, porque é mais fácil em live eu passar vergonha. Então vamos lá, sem muita demora, né? Eu separei 10 tipos, não é necessariamente um tipo de amor, tem um tipo de livro específico, que tem um romance específico. Vocês vão entendendo a partir do momento em que eu vou dizendo todos aqui, são 10, é bem rapidinho. O primeiro romance que eu botei aqui é um romance de época, né? Um tipo de romance que é um livro de romance de época. E eu coloquei aqui Desejo e Escândalos. No vídeo passado eu falei que eu não lembrava o título, daí eu pesquisei, coloquei até a capa lá pra vocês verem, tá aqui a capa. Desejo e Escândalos pra mim é um dos meus livros favoritos de romance, é o meu segundo favorito, tirando O Marido de Fadinha. Então eu já não li muitos livros de romance, ainda tô nessa novidade aí nesse livro de romance, mas esse com certeza é um dos meus livros favoritos e eu coloquei aqui pra vocês. Vai ter outros livros de época aqui, mas vai estar encaixado em outros livros de romance. O próximo é um romance curto, ou seja, um livro curto, que é um romance que desenvolveu um pouquinho rápido pra gente conhecer. E eu coloquei aqui um livro nacional, que é 7 Dias para Acontecer, que é um livro da Bárbara. A Bárbara é youtuber e ela é do Segredo Entre Amigas. E esse conto, na verdade, é um conto natalino, mas que tem um conto que tem um romancezinho ali. E também é um conto que se passa durante a pandemia, então os personagens vão se conhecer a partir da varanda deles, né? Eles moram no mesmo prédio e vão se conhecer. É um romancezinho curto pra você que quer ler aí só pra poder aquecer o coração. Eu indico esse livro porque eu adorei demais. O terceiro livro é um romance nacional e eu decidi colocar Os 12 Signos de Valentina. Eu falei recentemente, fiz um vídeo falando os vídeos que vai sair daqui e esse é um dos livros, mas eu não posso deixar de indicar pra vocês que é um dos livros nacionais que eu mais gosto e é um livro que vai falar sobre signos. Eu não sou fissurada em signo, eu não sei nada sobre signo, nem acredito em signo, mas eu li esse livro e eu amei demais. Aqui a gente vai contar a história da Isadora. A Isadora, ela foi traída pelo namorado dela e uma melhor amiga, que não é bem a melhor amiga, porque traiu ela, né, e tudo mais. Então ela culpa os signos como um fim do seu relacionamento. O signo dela não era compatível com o signo do ex, então ela culpa essa traição nos signos. Ela diz que a culpa é dos signos, então ela faz um blog dentro da faculdade nela, que ela faz, se não me engano, publicidade, e aí ela precisa fazer um blog, um trabalho do que ela tem que fazer na faculdade, e um desses blogs ela decide fazer o 12 Signos de Valentina, onde ela vai sair com cada cara de um signo diferente, e aí ela vai contar as experiências de acordo com o signo dela, né, se é compatível ou não. E ao mesmo tempo também a gente vai ter um romance aí durante esse livro, e é um livro que eu me diverti bastante lendo. Eu indico bastante pra quem quiser ler também. O quarto livro eu coloquei que é um romance contemporâneo, ou seja, um romance que já acontece nos dias atuais, então especificamente um livro que acontece nos dias atuais. E aí eu decidi colocar aqui O Clube do Livro dos Homens, mas eu decidi colocar esse livro aqui especificamente porque a gente já vai encontrar um casal, né, que ele já estava junto e a personagem principal, ela pede divórcio. Então a gente vai ter aí um cara que vai tentar reconquistar sua esposa e ele vai usar um livro de romance de época para tentar chegar lá, vai tentar reconquistar sua esposa, entendeu? Então ele vai ler, começar a ler livro de romance, por isso se chama O Clube do Livro dos Homens. Então é um livro que eu me diverti bastante também. Teve uma coisa ou outra que me incomodou, mas no final eu dei 4 estrelas pro livro, eu adorei. Ou foi 4 ou foi 5, não vou lembrar específico, mas eu adorei bastante o livro. E é um livro que eu achei bem levezinho de ler também, então você só lê. Mas é um livro que é mais 18, tá? Tem umas cenas rosa também. Apesar de Desejo de Escândalo também tem, eu vou deixar isso aí claro também, né? Pela parte de
expectativa já pra vocês irem lá avisados. O quinto é um conto de fada, ou seja, um romance que é de conto de fada. Eu decidi colocar um livro que eu já indiquei pra vocês aqui, que é Geek Lela. A gente vai ter uma personagem principal que ela mora com a madrasta dela, o pai dela morreu, e ela tem duas irmãs, que são meias irmãs no caso. Eu acho que já dá pra entender que a gente tá falando da Cinderela, um reconto da Cinderela. E a gente vai ter um pouquinho geek também, então a gente vai ter todo esse lado geek e tudo mais, que eu gosto bastante. Eu adoro todos os livros que tem referências geeks, né, porque é muito minha vibe também. E aí o personagem principal, ele é um ator muito famoso de uma saga de filmes que é parecido com Star Trek, né? No livro, a autora decide escolher outro nome ali pra saga, mas é uma vibe meio Star Trek. E aí ele conversa, manda mensagem pro celular, só que essa mensagem pro celular era o celular do pai dela, do pai da personagem principal, falando sobre a Making Suna, é meio que uma Comic Con. Tem um nomezinho diferente pra eles lá também, mas é meio que uma Comic Con. Aí eles acabam conversando por conta dessa mensagem, que ele achou que ainda era o dono lá do negócio todo, mas na verdade era essa garota. Só que ele não conta que ele é o ator, então eles vão conversando ali e fica naquele suspense de quando é que ele vai contar, quando é que eles vão se encontrar pessoalmente, o que é que vai acontecer quando ela descobrir que ele é o ator. E se eu não me engano, faz um tempinho que eu li esse livro, mas eu lembro claramente que ela não gosta muito dele. Ou eu posso estar ficando errada, mas eu acho que ela não gostava muito dele não. Mas é um livro que eu indico aqui pra vocês verem, que eu fiquei muito ansiosa pra ler, devorei, porque eu queria ver o momento em que eles se encontravam de verdade. Um outro livro de romance que eu coloquei aqui é um romance complexo, ou seja, aquele romance que ele é bem complexo e tem várias camadas, e eu decidi colocar aqui Pessoas Normais. Pessoas Normais foi um livro que eu li no início desse ano, na verdade comecei no ano passado, terminei no início desse ano, foi o primeiro livro que eu li, terminei de ler esse ano, na verdade. Gente, na moral, esse livro é muito bom. Eu sei que tem gente que não gosta do livro, eu entendo por conta da escrita, eu entendo por muitos motivos que tem gente que não gosta muito, mas cara, é minha indicação pra qualquer pessoa que passa, digo, lê esse livro. É um livro super complexo, a gente vai acompanhar Connell e Marianne. Eles moram numa cidade pequena, então eles frequentam a mesma escola. Ela é vista como meio esquisitona. A mãe dele trabalha pra família dela, mas ele já é popular, tem um grupo de amigos deles. Então eles começam a se relacionar ali às escondidas, né? Ninguém do colégio sabe. E depois eles vão para a faculdade e os papéis se invertem. Então ela vira popular e ele vira aquele carinha que é esquisito, que fica ali no canto. Então a gente vai ver essa complexidade do romance entre eles e como vai seguindo, etc. E eu chorei bastante lendo esse livro. Quando eu comecei, eu falei, não, esse livro não é tudo que o povo disse. Mas no final eu já tava desabando em água, entendeu? Tava me arrastando no chão de tanto que eu tava chorando já. E eu acho o final desse livro tão pontual que eu não consigo definir em palavras o quanto que eu gosto do final desse livro. Então, é minha indicação aí de romance complexo. O sétimo é um romance de segundo plano, ou seja, aquele romance que tá ali, mas ele não é o ponto principal do livro. E eu decidi colocar aqui A Troca. A Troca é um livro que tem a questão do romance ali também, mas a gente vai contar mais a história da Lynn e da Eileen. Eu já falei desse livro aqui no canal, vou até deixar linkado aqui nos cards, mas basicamente elas vão trocar, né? A Lina, que é a neta, e a Eileen, que é a avó, elas vão trocar de lugar. Então a Lina vai pro interior e a Eileen vai pra Londres, que é onde ela mora, vai pro interior da Inglaterra, no caso. E elas vão viver a vida uma da outra, no apartamento uma da outra, conhecendo pessoas novas, elas vão precisar dessa região envelhecida. A Eileen acaba parou do marido, o marido foi embora, abandonou ela. E a Lina tá ali naquele trabalho, ela passa por um momento de estresse, de crise ali mesmo. Uma crise meio que uma crise de pânico, ela tá muito estressada, ela não para de trabalhar e elas precisam dessa folga. A gente vai ver elas fazendo essa troca e também vai ter muita coisa relacionada ao luto, porque a Lina perdeu a irmã dela, né? Então tem toda essa questão do luto ali presente também, mas é claro que tem um romancezinho ali, então por isso que o romance nesse livro aqui, ele fica em segundo plano. O oitavo tipo de romance é o romance escondido, ou seja, aquele romance que acontece por baixo dos panos. E aqui eu escolhi outro livro de época que é Um Estranho Irresistível. A gente vai ter dois personagens que são completamente diferentes dos personagens que a gente já tá acostumado a ler durante os livros de romance de época, né? A gente vai ter a primeira mulher médica nesse livro e também vamos ter um espião. Então a gente vai ter aí duas pessoas que não estão dentro da sociedade, como aquele padrão que já existia naquela época, de um duque, de uma duquesa e tudo mais, e etc. A gente vai ter uma médica e a gente vai ter um espião e eles vão começar a se encontrar ali nas escondidas, entendeu? Tudo sem ninguém saber, tá entendendo? Então é um livro, pra mim, um dos melhores livros também de romance de época, apesar de que tem uma cena no final que pra mim me deixou um pouco incomodada, mas eu vou deixar aqui esse livro pra caso você queira ler. E é bom porque foge daquele padrão que a gente já conhece de romance de época, os personagens são com profissões e coisas totalmente diferentes aí no mundo. O nono romance é um romance LGBTQIA+, né? Especificamente o livro que tem algum romance LGBTQIA+. E daí eu escolhi um livro que eu li recente, que foi Guias para Assassinos sobre Amor e Traição. Eu não achava que esse livro era sobre
né? Era sobre um livro de romance que tem um romance LGBTQIA+, eu só comecei a ler e fui seguindo, e depois eu entendi. A gente vai falar aqui de uma época também passada, que é na época vitoriana. Na verdade, eu acho que não foi nem na época vitoriana. Já era a Rainha Elizabeth, foi na época que tava aquela guerra entre protestantes e católicos e tudo mais. E aí a personagem, ela vai estar vestida de homem. Então, quando o personagem conhece ela está vestida de homem. E aí, depois é que ela revela que ela é uma mulher. E quando eu li isso, eu fiquei com medo de a autora ter passado um pano, alguma coisa do tipo assim, sabe? Eu não sei explicar, eu fiquei com medo dela ter errado na hora da escolha. Tipo, ele se apaixona pelo homem, depois se apaixona pela mulher e vai dizer o quê, né? Nesse sentido. E depois eu percebi que não, era realmente um romance LGBTQIA+, então ela não errou na escrita, ela foi certeira na escrita. E eu fiquei muito apaixonada pela história em relação a isso. Esse livro em específico não é um livro que eu dei, eu lembro, eu dei 3,5 dela. Eu acho que eu fiz um vídeo no canal, ou não. Eu posso ter falado de live, às vezes eu fico perdida se eu falei de live ou se eu fiz um vídeo no canal. Mas se eu tiver feito, vai aparecer aí os cardzinhos, mas se eu não tiver, não tem problema. Como eu falei, a gente vai ter essa questão da era vitoriana e tudo mais. Não é era vitoriana, meu Deus. Da época da guerra dos católicos e protestantes, a personagem principal, ela é católica, e o pai dela é católico, e a família dela é católica. Lá, ele mora na Inglaterra, e ela não era proibido ser católico, todo mundo tem que ser protestante. E aí o pai dela é assassinado, então ela vai pra Londres, ela não morava lá, ela morava em outro lugar, mas ela vai pra Londres, especificamente pra tentar ver uma vingança em relação ao seu pai, porque ela era católica e ela tem aquela questão da liberdade, sabe? De liberdade de escolha e tudo mais. Então a história toda, ela vai se basear numa ideia de um lado vai tentar proteger a rainha e o outro lado vai tentar planejar algo contra a rainha. Então a gente vai ter dois lados, dois personagens que têm lados diferentes. É um livro que tem a ficção histórica, então tem bastante coisa relacionada à história aqui, então eu indico demais esse livro, mesmo que eu tenha dado 3,5, mas é por motivos mais pela escrita, mais pela maneira que foi seguindo do que especificamente pela história, e eu indico muito, e 3,5 pra mim é um livro bom, então tô indicando pra você. E o 10º romance, tinha que ter, porque senão eu ia ter que ouvir muita gente reclamando, é um livro que é do inimigo, né, da amizade, do ódio ao amor, ou seja, aqueles personagens que são cangaços, mas no final acabam se amando. E eu coloquei outro romance de época, peço perdão, foi Uma Dama Fora dos Padrões. É o primeiro livro da série dos Hosquebys da Julia Quinn, e vai contar a história da Billie Bridgerton e do George Hosqueby. É a história dos Hosquebys, mas a Billie, ela é Bridgerton porque, enfim, Bridgerton e Bridgerton. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre os títulos que estão em português de Portugal dessa saga, porque são totalmente diferentes. Eu vou deixar o link aqui linkado pra vocês, mas especificamente esse livro vai contar a história deles dois, e eles não se suportam muito, eles trocam muitas faces. Só que a Billie, ela é muito arteira e ela é totalmente fora dos padrões que a sociedade impunha naquela época, entendeu? Que aí ela fica presa num telhado pra salvar um gato, e adivinha quem fica preso com ela? O George. Mesmo que eles trocam uma farra por outra, no final a gente sabe que do inimigo vai nascer o amor de alguma maneira, porque é sobre isso. Então, esses foram os livros que eu indiquei pra vocês. Um tipo de livro para cada tipo de romance, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da indicação. Se você tiver outros livros para indicar relacionados a esses tipos de romance, não se esqueça de comentar aí embaixo. Ou se você já leu ou quer ler algum desses livros, comenta aqui também. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.